Boa noite. Hoje é 26 de março de 2024. Meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Opera Mundi. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O Conselho de Segurança da ONU aprovou ontem, pela primeira vez, uma resolução exigindo cessar-fogo em Gaza, a região palestina que está sob ataque incessante de Israel desde 7 de outubro de 2023, e, claro, sob um regime de apartheid há décadas. A decisão do Conselho de Segurança pede que o cessar-fogo durante o mês sagrado do Ramadã, abre aspas, leve a um cessar-fogo sustentável e permanente. Pede ainda a libertação, abre aspas, imediata e incondicional, fecha aspas, de todos os reféns. Em outro ponto, o documento ressalta a necessidade urgente de expandir o fluxo de assistência humanitária para a proteção de todos os civis na região, diante da continuidade das operações e bloqueios israelenses contra os palestinos. Israel irá cumprir a decisão da ONU porque os Estados Unidos, pela primeira vez, não a vetaram. A decisão pode ser considerada uma vitória de Rússia, China e Argélia, que haviam anteriormente vetado uma resolução bastante mais favorável a Israel. Para debater esse tema, Opera Mundi escalou hoje Rita Coitinho, socióloga, doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. Jones Manuel, historiador, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em serviço social pela mesma universidade e doutorando pela Federal de Alagoas. Jones também é educador popular e comunicador digital. Para completar o time desta terça-feira, José Genuíno, ex-presidente do PT, militante histórico da esquerda brasileira. Muito obrigado a vocês três por participarem de outubro. Passo à primeira pergunta da noite. Qual a importância da resolução do Conselho de Segurança que determina o cessar-fogo durante o Ramadã? O governo de Israel emitiu um comunicado anunciando a convocação de sua equipe de negociadores do Catar e deixando de lado as negociações de paz, segundo o jornal Times of Israel. Isso significa que o país já decidiu não cumprir a resolução? Começo com o José Genuíno. Haroldo, a tendência principal é o governo de Israel não cumprir a resolução, porque ele está numa marcha batida com interesse estratégico colonialista de ocupar aquela região como um todo. Segundo, ele colocou publicamente que o objetivo dele era ocupar aquela região com o slogan de destruir o Hamas. Terceiro, a situação política do Netanyahu é muito delicada em Israel. Ele se segura por causa da política de ocupação, de colonização e de extermínio. Portanto, eu acho que isso vai provocar um isolamento maior do governo de Israel. Por outro lado, isso aí revela uma crise vamos dizer, na aliança ocidental, Estados Unidos, Israel e Europa. A própria Europa está começando a fazer crítica e os Estados Unidos vai para uma eleição delicadíssima para o Biden. Portanto, eu não tenho ilusão que o imperialismo está buscando essa solução por causa da eleição dos Estados Unidos. Terminou a eleição, eles voltam novamente com as baionetas. Então, eu acho que essa resolução da ONU ela vai aprofundar o isolamento de Israel. Isso é positivo. Tem que haver uma combinação com a pressão internacional, a pressão de massa, de manifestações, e articulações mais intensas da China, da Rússia, dos BRICS, para forçar, para peitar o governo que promove o extermínio na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Por outro lado, isso vai dar uma certa força para aqueles países árabes que têm uma posição de meio campo, de centro, e agora vão talvez ser mais solidários com Israel. Por outro lado, solidário com a Palestina. Por outro lado, na medida que Israel intensifica os combates, e tudo indica que vai acontecer por essas resoluções, eu acho que o isolamento tende a ficar mais evidente. Portanto, eu acho que
Israel está caminhando para sofrer uma derrota, uma derrota que eu chamo tática estratégica a médio prazo, não a curto prazo, mas a médio prazo. Isolamento, dificuldade da eleição dos Estados Unidos, a situação da Europa e a crise sistêmica mundial, a crise orgânica do capitalismo, isso cria muita dificuldade para a sustentação do governo de Netanyahu. Agora, ele não cai por si só. Nenhum governo autocrático, genocida, cai por si só. Depende da luta, da resistência, da mobilização. Portanto, eu acho que nós vamos entrar numa fase mais, vamos dizer assim, mais crítica para Israel, que já está num processo de isolamento internacional. Obrigado, Genuíno. Rita Coitinho. Bom, a resolução ela é importante, né? Porque mostra, como o Genuíno falou bem, esse isolamento crescente de Israel e uma certa mudança, uma leve mudança na postura dos Estados Unidos em relação à condenação de Israel no Conselho de Segurança. Vejam que os Estados Unidos não aprovam a resolução de cessar-fogo, mas não vetam, né? Fazem uma abstenção. Todas as outras resoluções que não foram apresentadas pelos Estados Unidos, os Estados Unidos vetaram. A resolução que o Brasil apresentou, a resolução apresentada pela Rússia, né? E depois a resolução apresentada pela Argélia, né? Todas foram vetadas pelos Estados Unidos, e agora houve aí essa estratégia dos 10 países não permanentes apresentarem uma resolução a qual os Estados Unidos não pôde se opor e faz uma abstenção. Essa abstenção eu concordo com o que foi dito antes de mim, que me precedeu, que é uma sinalização relativa às eleições nos Estados Unidos, né? A gente já vinha comentando em outros programas que há ruídos dentro do Partido Democrata de setores, que são aqueles setores mais militantes, aqueles que mobilizam para ir buscar pessoas para irem votar. Esses setores são setores que têm demonstrado insatisfação com a política estadunidense em relação a Gaza. Os democratas precisam desses setores, não é que os democratas deixaram de apoiar Israel, né, enquanto cúpula do partido, mas eles precisam responder a essa parte do partido que numa eleição polarizada faz diferença, num país onde o voto não é obrigatório, né, e é preciso que alguém vá buscar votos, né, e esse percentual do Partido Democrata que vai buscar votos tem uma movimentação humanitária, né, em relação à questão ao que está acontecendo em Gaza. Ao mesmo tempo, Trump, que fez um governo muito próximo de Israel, que mudou a capital, mudou a representação diplomática de Tel Aviv para Jerusalém, numa provocação clara, né, aos palestinos e àqueles que apoiam a paz e a solução dos dois estados. Então, sempre fez uma política muito pró-Israel, é vinculado ao neopentecostalismo, que também é pró-Israel, fez agora uma fala dizendo que o Biden está errando, Israel precisa parar. Aproveitando para você ver como a situação da opinião pública nos Estados Unidos parece vir mudando a ponto de Trump assumir esse discurso agora, né, que é um discurso bastante distinto daquele que ele encampava quando ele foi presidente dos Estados Unidos pela primeira vez. Então, de fato, a gente vê aí que há uma influência importante do momento eleitoral nessa mudança de posição dos Estados Unidos. Agora, como Israel provavelmente não vai cumprir o cessar-fogo, eu não considero possível que os Estados Unidos aprovem, por exemplo, uma nova resolução de operação de garantia da paz, né, com base no capítulo 6 e 7 da Carta das Nações Unidas, porque daí vetaria, né, dentro do Conselho de Segurança. Acho que eles não chegariam a apoiar uma resolução de maior impacto dentro da ONU para que Israel pare, né, e garanta o cessar-fogo. Obrigado, Rita. Jones Manuel. Olá, gente. Boa noite para todo o público do Ópera que está acompanhando a gente. Boa noite, Haroldo, Genuíno, Rita. Veja, acho que o fundamental já foi dito pelos meus colegas de bancada que me precederam. Eu só gostaria de focar em 2 pontos, né? Mas como o Genuíno colocou, o Netanyahu ele se segura fundamentalmente baseado na ofensiva militar genocida.
Aqui no Brasil, há um debate que é propositalmente confundido pela mídia burguesa, que é a impopularidade de Netanyahu sobre vários aspectos e os próprios protestos que ele estava enfrentando antes do 7 de outubro do ano passado, com suposta oposição israelense sistemática aos massacres em Gaza. São coisas diferentes, né? O bloco governamental ali estava bastante rachado, com várias contradições e conflitos no sistema político de Israel. O Netanyahu, um processo de pós-arrefecimento dos enfrentamentos militares da ofensiva genocida, tem forte chance não só de cair, como responder criminalmente, sabe? Então, para Israel, é de interesse não desescalar militarmente, tanto do ponto de vista estratégico, da ideia de dar uma solução final à questão palestina, fazendo uma limpeza étnico-genocida completa, quanto do ponto de vista do interesse grupista mesmo, do grupo que está no governo. É interessante manter a contradição militar, porque qualquer distensionamento pode significar, enfim, uma queda do governo Netanyahu. Isso por um lado. Por outro lado, tem o fato das eleições estadunidenses, né? Saiu uma capa da The Economist, que era Israel sozinha, né? Bandeira e tal, não sei o quê. Às vezes aqui, a gente no Brasil, a mídia brasileira, ela é mais pró-sionista do que a própria mídia sionista de Israel, né? Isso é uma coisa que a gente volta e meia fala no Ópera e que é importante destacar. Israel está enfrentando um processo de isolamento, de reprovação significativa na opinião pública mundial por causa das suas ações violentas e genocidas. Isso tem impacto direto nas eleições dos Estados Unidos, como Rita muito bem falou, na base do Partido Democrata, que é mais militante, mais mobilizada, porque a eleição dos Estados Unidos se define convencendo cada um dos blocos a sair de casa para votar, né? O fator abstenção, ele é fundamental na decisão de quem vai ser vitorioso. Até o Trump, né, deu entrevista agora dizendo que Israel tinha que parar. Então, assim, a gente chegou numa situação que existia uma espécie de consenso bipartidário de que, assim, ó, do jeito que tá, tanto o Trump como o Biden fala que não dá, porque nenhum candidato, nesse momento, quer aparecer como um apoiador em conteste de tudo que Israel está fazendo, porque... E aí faz um tempo que eu não vejo pesquisas de opinião, né, nos Estados Unidos. Mas a última que eu vi, no começo de março, portanto já faz um tempo significativo, falava que 62% dos estadunidenses ouvidos achava que Israel estava agindo errado e com violência excessiva. Isso no começo de março, né? Até preciso ver os dados como é que estão agora. Mas, enfim, a maioria da sociedade estadunidense desaprova o ritmo atual da política israelense. Bom, a minha segunda pergunta era justamente, vocês anteciparam muitas das questões dela, que era justamente dizer que antes da resolução, de não vetar essa resolução, os Estados Unidos já vinham dando sinais de reposicionamento. E a imprensa ocidental também, a grande imprensa ocidental. Eu queria destacar a capa da Economist, vamos pôr na tela a capa, porque ela me parece bem importante. José Igor, conseguimos pôr? Israel alone, né? Israel sozinho, tá certo? A Economist é um veículo que é uma espécie de porta-voz da burguesia financeira internacional. Essa mudança, vocês avaliam que ela é momentânea, pelo menos vocês três meio que apontaram nessa direção. Até onde ela vai? A Rita diz que não vai chegar a um apoio a uma resolução que imponha à força o cessar-fogo. Mas os Estados Unidos pode, por exemplo, como sugeriu alguém aqui no chat, deixar de enviar armas nesse período por conta dessa resolução. Isso já atrapalharia bastante a ação israelense na região. Rita Coitinho. Eu não acho provável. Não significa que seja impossível, né? Porque eu acho que a política ela é muito dinâmica e é sempre perigoso a gente querer prever cenários futuros assim com muita convicção. A gente pode imaginar alguns cenários possíveis de acordo com a política que eles vêm fazendo até aqui, né? E até aqui, o que a gente tem visto desde de 1967 é um crescimento, né? Uma consolidação do apoio do Estado americano
às ações de Israel, às ações bélicas de Israel, inclusive na construção dos acordos de Oslo, por exemplo, né, os acordos de Camp David, né, todos esses acordos, normalmente com presença das autoridades estadunidenses e uma grande articulação de governo a governo, dos Estados Unidos e do governo de Israel. Os vínculos das cúpulas partidárias republicana e democrata com a elite política israelense também são comprovados. Há estudos, a gente já citou em outros programas, o livro do John Mearsheimer ou outros, né, autores importantes de peso na ciência política americana que mostram essa articulação que há. Né? E por que eu falo isso? Porque isso dificultaria uma interrupção dos negócios de armas, até porque o negócio das armas ele é um dos principais negócios que os Estados Unidos exportam para o mundo. Né? Então, os conflitos são importantes para a economia estadunidense, por famoso, tão repetido, complexo industrial militar. Né? É uma realidade da economia dos Estados Unidos essa questão do armamentismo, da venda de armas, da venda de tecnologia de armas, não necessariamente a caixa fechada com armas, mas muitas vezes também a tecnologia envolvida. Então, eu acho pouco provável. Agora, é claro, os Estados Unidos estão enfrentando uma mudança política que vem da mudança sistêmica, encontrando mais dificuldades no mundo e, portanto, encontrando também dificuldades internas, e isso pode trazer algum tipo de alteração na sua política no médio prazo, não diria no curto, mas no médio prazo. Trump tem feito uns discursos muito, né? Eu sou contra o sistema, então o sistema vende armas, eu sou contra. Tudo isso é muito jogo de cena, porque o Trump também tem negócios nessas áreas, né? E alimentou no seu governo um discurso bélico, embora tenha rompido alguns protocolos relativos à OTAN, tem inclusive deixado de mandar recursos para a OTAN, e os recursos dos Estados Unidos são fundamentais para o funcionamento da OTAN. Ao mesmo tempo, ele denunciou o acordo nuclear com o Irã, né? Aumentou a retórica em relação ao Irã, tem uma retórica muito mais belicosa em relação à China, por exemplo, do que os democratas têm levado. Então, não dá para levar muito a sério os rompantes do Trump, pelo menos por enquanto, né? Acho que a gente vai precisar esperar, mas eu, de fato, dentro das possibilidades, a possibilidade dos Estados Unidos deixarem de vender armas para Israel me parece muito remota. Obrigado, Rita. Eu passo a palavra para o Jones. Lembrando que Israel retirou os negociadores do Catar logo após a resolução, ou seja, dificultou qualquer acordo real no terreno. Jones. Não, acompanho o raciocínio de Rita, eu acho que é isso. Só que, assim, tem um elemento que é muito difícil da gente ponderar, que é o quanto o bloco no governo de Israel vai produzir fatos e barbáries contra si mesmo, né? Tem um articulista, sionista e tal, liberal, Thomas Friedman. Quando começou a ofensiva genocida de Israel, depois do 7 de outubro, considerando, inclusive, as características daquele grupo de extrema-direita fascistoide que está no governo de Israel, o Thomas Friedman já vinha escrevendo artigos e avisando que a dinâmica da, entre aspas, resposta israelense poderia provocar um processo de isolamento e de destruição da imagem de Israel e criar tal nível de pressão, pelo menos na epiderme, na superfície da coisa, que o governo estadunidense ia ter que arrefecer algumas relações com Israel. Eu não acho que vai para nenhum rompimento, para nenhuma consequência econômica, mas, assim, a gente tem que considerar como o bloco governamental israelense vai continuar se comportando, porque tem uma dinâmica que é trágica, terrível e, enfim, é bem chamativa, que desde 7 de outubro do ano passado que está acontecendo a ofensiva genocida de Israel. Na era de redes sociais, na era de internet, é muito difícil você manter uma atenção centralizada num assunto por tanto tempo, né? Há uma tendência natural às coisas irem, virem, e um assunto está em visibilidade, depois não está mais, porque, enfim,
É uma avalanche de informações muito grande. E todas as vezes que há uma espécie de esfriamento da atenção pública sobre a questão palestina, Israel vai e provoca uma barbárie maior que a outra e recoloca o tema em visibilidade, né? Então, o que ficou conhecido como massacre da farinha, por exemplo, naquele momento, o tema da questão palestina no mundo, a frequência de atos de rua, o número de pessoas na rua, já vinha dando uma arrefecida. Israel foi, enfim, provocou aquela cena grotesca, odiosa, e deu um boom. De novo, né? Esse final de semana, por exemplo, enquanto eu estava voltando para Recife, eu estava navegando alguns sites de notícias internacionais. Nos últimos 10 dias teve protesto de milhares de pessoas em vários locais do mundo em solidariedade à causa palestina, né? Como consequência direta dos últimos massacres. Então, eu acho que a tendência, concordando com o Rita, é isso não ir para consequências práticas maiores, mas há que se considerar que não há limites, né? Para o grupo no governo de Israel. Assim, não há limites. E eles, me parece que, por uma série de questões, que, enfim, a gente precisa de muito tempo para especular o porquê, eles parecem meio que agir de maneira irresponsável frente às consequências negativas na opinião pública mundial. Não pensar isso em termos tão estratégicos para a imagem de Israel no curto, médio e longo prazo. Obrigado, Jones. José Genuíno. Olha, companheiros, a imagem de Israel já está destruída. Em matéria de imagem, Israel está isolado e a imagem está destruída. Segundo, eu acho que os Estados Unidos têm ainda uma manobrinha para fazer. É aprovar uma resolução da ONU, ou vá para o plenário, em que ele vota favorável, mas ela não tem o efeito impositivo de uma ação contundente. Ele pode fazer essa manobra. Ainda no campo da pressão política, com repercussão na mídia ocidental americana, tendo em vista a aproximação do calendário eleitoral. E porque, veja bem, eu acho que os Estados Unidos têm limites. Primeiro, ele não vai abandonar Israel. Segundo, não vai deixar de negociar as armas, porque o negócio com as armas é fundamental como um elemento para enfrentar a crise interna nos Estados Unidos. Em terceiro lugar, porque o governo do Netanyahu é um governo muito fraco e se sustenta na ofensiva genocida. Eles também não têm segurança no que pode acontecer com a queda do Netanyahu. Portanto, eu acho que os Estados Unidos vai navegar numa espécie de diplomacia de guerra. Quer dizer, ele tem ainda uma margenzinha de manobra por uma resolução em que ele vota favorável, causa uma repercussão favorável aos Estados Unidos internamente, e ele isola mais ainda Israel. Israel está decidido a pagar para ver. Eu acho que o Israel não tem caminho de volta, no meu modo de entender, com esse governo. Eu acho que o recuo de Israel só se dará numa mudança profunda das relações diplomáticas, relações multilaterais muito profundas, que, no meu modo de entender, não está ao alcance. Portanto, eu quero refletir que, lamentavelmente, nós estamos caminhando para a continuidade de uma política genocida, violenta, de uma barbaridade contra os palestinos. Lamentavelmente isso. Porque também a pressão dos governos árabes, a pressão dos BRICS ainda não é suficiente para impor uma derrota, que seria uma derrota fragorosa para Israel. Eu acho que nós vamos ter um cenário de continuidade. A única novidade que pode ocorrer, repito, é os Estados Unidos manobrarem, votando favorável a uma resolução parecida, ou que, repito, essa aí com pequenos detalhes. Isso pode ocorrer, e essa aí poderia ser uma espécie de alternativa que ele negociaria com os países árabes, com os governos árabes de centro. Nós não podemos descartar essa possibilidade só para efeito de marketing político. O que vai ser fundamental para nós da esquerda é definir que o quadro pode se agravar, a tendência é um agravamento do quadro humanitário genocida, e nós vamos ter que chamar a mobilização mais intensa, mais massiva, tanto aqui no Brasil como no mundo. Obrigado, Genuíno. Passo a terceira pergunta.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que, se Israel não cumprir a resolução da ONU, aliás, não está cumprindo já, romperá relações diplomáticas com o país. Vocês acham que o Brasil devia seguir o mesmo modelo? Jones Manuel, caiu para você essa pergunta. Eu gosto do Ópera que algumas perguntas a gente passa meses seguidos respondendo, né? Veja, eu acho que o Brasil deveria ter rompido relações com Israel desde um princípio humanitário, ético, internacionalista, desde que Israel começou sua ofensiva, genocida, depois do 7 de outubro. Aí alguém pode apelar para o pragmatismo. Perfeito, vamos debater o pragmatismo, né? Vamos deixar os princípios éticos, humanitários, internacionalistas de lado. Desde uma perspectiva pragmática, o Brasil deveria ter rompido relações com Israel desde aquele espetáculo grotesco do embaixador, junto com uma instrumentalização que até hoje eu, pelo menos, não vi uma explicação de como foi que a PF caiu naquela pataquada que tinha a cela do Hezbollah planejando um atentado terrorista no Brasil e que prenderam a galera e que o cara do Hezbollah, na verdade, era um pagodeiro que não tinha nada a ver com o Hezbollah. E aí o embaixador... É o pagodeiro do grupo Rebolar. Essa piada saiu aqui do... Exatamente. E aí, a gente falou isso mês passado. E na época, o canalhazinho do embaixador de Israel no Brasil ainda falou assim: se o Hezbollah atua no Brasil é porque tem autoridades encobertando. Veja, ele acusou o Estado brasileiro. Dentro de uma narrativa que era: existe uma célula do Hezbollah que vai praticar atentados terroristas contra alvos judaicos. E aí, em seguida, ele insinuou que, indiretamente, figuras do Estado brasileiro, do governo brasileiro, eram cúmplices de tentativas ou de intenção ou de plano de praticar atentados. No mínimo, na melhor das hipóteses, esse sujeito deveria ter sido mandado embora. Assim, na melhor das hipóteses, na hipótese mais leve. Diz assim: ei, menino, não, vai embora. E aí, veja, aí é aquela coisa que a gente já falou aqui 300 mil vezes, Haroldo. Eu, pelo menos, já falei. Nada aconteceu, né? O presidente Lula, eu não sei falar esse nome em inglês, né? Mas tem esse negócio do jornalista que é crítico do próprio jornal, que faz o papel lá. O presidente Lula, às vezes, parece isso do próprio... O Bultmann, é isso? O Bultmann, isso mesmo, que I not speak English. O presidente Lula, às vezes, parece o Bultmann do governo dele mesmo, né? Porque é isso. Enfim, fez toda uma crítica, uma fala muito importante sobre a postura de Israel, afirmou com todas as letras que o Israel faz uma política genocida e nada aconteceu, pô. Até, inclusive, depois da fala do presidente Lula, o embaixador brasileiro lá em Israel foi chamado para uma humilhação pública, né? E, até onde eu sei, depois daquilo ali também nada aconteceu. Então, assim, sabe, é isso. É muito gogó, é muita fala, mas aí, em termos de consequência prática, eu acho que isso é fundamental. Eu só contando uma anedotazinha, quando o Breno Altman veio aqui em Recife, na atividade, o Breno falou que o presidente Lula foi o primeiro chefe de Estado que comparou as práticas de Israel com o nazismo. Isso não é verdade, né? Aí depois na mesa de bar, eu até tirei onda com o Breno. Breno, isso não é verdade. O Gustavo Petro fez antes que o presidente Lula, e a Colômbia tomou consequências práticas contra Israel, coisa que o Brasil até agora ficou só num palavreado, né? No belo uso do português. Depois eu vou dar dia de resposta para o Breno um dia desses aqui no programa. Tá certo? O Jones, passa a palavra para Jones Genuíno. Olha, em primeiro lugar, eu concordo, Jones, com a base da sua colocação. E eu acrescentaria o seguinte: uma informação. O governo do Chile, agora, no início do mês, suspendeu a participação do governo de Israel numa feira de material bélico do Chile, em Santiago. Eu estou dizendo isso porque eu acho que o governo brasileiro ainda não tomou decisão clara e concreta sobre os contratos assinados pelo governo anterior. Essa é uma questão que o governo devia deixar mais claro. Contratos com o governo do inelegível Bolsonaro. Segundo,
contratos na área militar e de segurança pública, o governo brasileiro devia revogar. Isso, no meu modo de entender, antes de chegar nessa proposta, porque a tendência de radicalização, de violência e de ataque ao direito internacional do povo palestino, que é a autodeterminação, tende a se agravar, porque do jeito que a dinâmica foi imposta pelo governo de Netanyahu para o seu país, não tem meia volta. Quanto mais ele radicaliza, mais a pasta não volta para o tubo, porque seria uma derrota ainda maior. Nesse sentido, eu acho que nós deveríamos defender e pressionar o governo brasileiro para ir tomando algumas medidas, como essas que eu citei, e concordando, viu, Jones, com o que você colocou, e no limite, diante de um agravamento ainda maior, a questão do rompimento de relações diplomáticas. Eu acho, por exemplo, essa visita de 2 governadores que fazem oposição ao governo, serem recebidos pelo presidente de Israel e pelo primeiro-ministro, Caiado e Tarcísio de Freitas, já era um bom motivo que o governo estava ferindo, estava alterando as normas diplomáticas, o próprio ritual da diplomacia, e tomar uma medida mais dura, que pode ser essa. Então, eu estou concordando contigo, Jones, mas, diante da situação atual, o governo podia estabelecer um escalonamento de medidas para pressionar o governo de Netanyahu por uma solução pacífica, de cessar-fogo, reconhecimento de 2 estados e a questão da troca de prisioneiros. Eu acho que isso aí é o mínimo que a gente pode fazer. Agora, se não intensificar a pressão, se não aumentar a pressão, os governos vão ficar lançando notas e o genocídio continua em marcha. Obrigado, Genuíno. Rita Coitinho. Eu já me manifestei quanto a isso em outros momentos. Sem boicote, desinvestimento e sanções, não vai ter recuo de Israel. A tendência, como o Genuíno bem coloca, é que a questão não tenha recuo. A gente que já conversou em outros momentos sobre, por exemplo, a corrida que já tem de empresas buscando investimentos de reconstrução, não para os palestinos, na área de Gaza, né? Discussão já por parte do ministro do Interior de Israel em relação ao que farão com os terrenos e com os lugares onde já foram limpos, né, de palestinos que foram retirados e foram movidos para regiões mais distantes, né, sendo empurrados de uma parte para outra. Os bombardeios em Rafah, né, são também bombardeios extremamente violentos que têm toda o formato de ações pensadas para inviabilizar a habitação daquele povo naquele local. Então, há ali uma intenção clara de expansão dos assentamentos ilegais, são ilegais desde a criação do Estado de Israel, né, e passaram a ser ilegais de novo com os acordos de Oslo, né, e Israel continua fazendo os assentamentos, continuam chegando pessoas para ocupar terras que são dos palestinos. Então, se não houver do mundo uma reação à altura daquilo que eles estão fazendo, eles vão continuar. Vão absorver o ônus das críticas e vão seguir adiante. O apartheid só foi derrotado porque o BDS foi efetivo em cima da África do Sul. A movimentação dos países do mundo em torno, né, de um isolamento real e econômico, fundamentalmente, em cima da África do Sul, foi fundamental. Senão nós seríamos apartheid até hoje. Então, é preciso, de fato, que os governos dos países que não têm compromisso com o Estado de Israel tomem a frente. Né? Eu falo dos estados latino-americanos, falo dos estados africanos, muitos estados asiáticos. Não acredito muito nos europeus nesse sentido, até porque Israel é um projeto colonial europeu, né?
mas seria muito importante que os contratos fossem de fato rompidos, e motivos a gente tem de sobra, desde aquela reuniãozinha sem vergonha dentro do Congresso Nacional, organizado por um diplomata israelense, pelo embaixador de Israel. Motivos o Brasil tem de sobra para, pelo menos, tornar esse embaixador persona não grata. Nem isso foi feito, né? Então, realmente, muita nota, né? Muita conversinha de salão, mas aquilo que tem algum tipo de peso, algum tipo de eficácia, que é justamente tumultuar, né, o comércio, tumultuar a economia israelense, isso não tem nem sopro, né, de ideia do governo brasileiro, infelizmente. Obrigado, Rita. Eu vou fazer um breve intervalo para agradecer a todos que apoiam o jornalismo de Ópera Mundi. Se você gosta do que assiste aqui, gosta do que a gente escreve no site, entre no site novo, aliás, o site está novo, está super bonito, digita lá operamundi.com.br/apoio e escolha a faixa de contribuição que cabe no seu bolso. Segunda opção é se tornar membro pagante de Ópera Mundi aqui no YouTube. São mais de 800 membros. É muito menos do que gente que faz assinatura solidária, mas é bastante gente também. Também tem várias faixas para você contribuir. A terceira opção é você mandar um superchat ou um super sticker durante esta transmissão, agora mesmo. E também, se você estiver assistindo um programa gravado, mandar um valeu demais. A última opção dessas, mais simples, é mandar um pix para apoia@operamundi.com.br, tá certo? É só ir lá no aplicativo bancário, não precisa estar nem assistindo a Ópera Mundi. Lembrou da gente, manda um pix que a gente agradece. O compromisso de Ópera Mundi com a verdade, com a democracia e com o povo palestino só é possível graças à sustentação financeira que os espectadores e os leitores de Ópera Mundi promovem por todos esses meios. Tá certo? Contamos com vocês. Passo agora à quarta pergunta da noite, citando a Federação Árabe Palestina no Brasil, a FEPAL. A FEPAL publicou uma nota reconhecendo a importância da resolução, que a gente está comentando aqui, mas apontou que ela segue distante do problema real a ser tratado para Gaza e para o povo palestino, uma questão que já dura 76 anos. Para a FEPAL, sem a apuração do genocídio palestino, o cessar-fogo é uma vitória de Israel. Vocês concordam com isso? Genuíno? Olha, Haroldo, essa é uma questão muito importante para quem defende com consequência os direitos, os interesses do povo palestino. São 76 anos de um colonialismo genocida, de um colonialismo de extermínio. E o que está em jogo ali é a autodeterminação do povo palestino e a soberania nacional do povo palestino. Nesse sentido, eu acho que o cessar-fogo, enquanto medida imediata, vamos dizer assim, eu acho que tinha o efeito de enfraquecer o governo de Israel. O enfraquecimento do governo de Israel passa a ser algo importante para a defesa dessa bandeira geral, que é a autodeterminação do povo palestino e a defesa de um Estado palestino viável, autônomo, viável economicamente e com autonomia política, dentro da ideia de dois Estados. Eu acho que, nesse ponto aí, nós temos que colocar o cessar-fogo dentro de uma tática mais geral de defesa do objetivo central para o povo palestino. Por outro lado, eu acho que a situação de Israel, eu acho que está profundamente delicada e é muito vulnerável no contexto internacional. Porque mesmo os países europeus que estão naquela política de ter responsabilidade com o colonialismo de Israel, eles ficam, vamos dizer assim, numa postura defensiva em função da crise na Europa, até por outras razões. Portanto, eu acho que, nesse contexto internacional, do caminho da multipolaridade, do
do enfraquecimento dos Estados Unidos por causa da eleição, da própria crise na Europa e a crise do imperialismo americano, que está numa situação de declínio, eu acho que, nesse momento, essa bandeira, particularmente na aliança dos palestinos com os países dos BRICS, particularmente China, Rússia, Índia e outros países que integram os BRICS, e a negociação com aqueles governos de centro no Oriente Médio, do mundo árabe, eu acho que tem que se levar em conta taticamente para enfraquecer a mão assassina, genocida do governo de Israel. Obrigado, Genuíno. Rita Coutinho. Eu não concordo que o cessar-fogo seja uma vitória de Israel, como nos termos, né, como a FEPAL manifestou. Eles têm toda a legitimidade, né, para se posicionar politicamente em relação a isso, até porque é uma federação de descendentes, né, dos palestinos que vivem no Brasil. Mas até por isso, eu acredito que esperem ações muito mais contundentes do que essas que estão acontecendo no âmbito da ONU. De fato, todos nós gostaríamos de que algo fosse feito imediatamente, desde 8 de outubro, né, desde que os bombardeios começaram. Porém, desde lá, né, a gente vem tentando, eu digo assim, né, as pessoas que estão do lado dos palestinos e que estão revoltadas com Israel, vêm se discutindo saídas, né, e os países que frequentam o Conselho de Segurança da ONU vêm propondo resolução em cima de resolução, uma série de negociações foram feitas. O Brasil, quando propôs aquela proposta de cessar-fogo, que lá atrás a gente achava que era fraquinha, né, que não pedia um cessar-fogo imediato, mas nem aquilo foi aprovado, né, até aquilo lá foi vetado no Conselho de Segurança. Então, diante das circunstâncias, ter saído uma resolução do Conselho de Segurança exigindo um cessar-fogo, me parece positivo. Significa que isso vai parar a mão assassina de Israel? Provavelmente não. Mas a gente pode criar, quem sabe, algum fórum, né, de articulação em que se possa pensar num acordo de paz, porque a resolução também indica isso, né, a criação de um espaço de discussão para a questão de reféns e se buscar um acordo de encerramento, né, desse ataque de Israel, porque esse não é o primeiro, né, são muitos, né, a cada ciclo Israel volta a fazer um grande bombardeio, uma grande tentativa de limpeza étnica no território de Gaza. E também as hostilidades de Israel que estão num crescente na Cisjordânia. Sempre lembrar, porque a gente fala muito de Gaza, mas a Cisjordânia também está sob ataque, inclusive com invasão de hospitais por tropas israelenses para buscar pessoas, né, acusadas de fazerem parte do Hamas, né, assassinatos à luz do dia e assentamentos, promoção de assentamentos ilegais também na Cisjordânia. Então, de fato, essa nota ela não garante muita coisa, mas ela pelo menos sinaliza que há um empenho da comunidade internacional de que algo seja feito, né, para que isso se encerre, né, essa etapa, vamos dizer assim, se encerre, a fim de se avançar em algum tipo de negociação. Obrigado, Rita. Jones Manuel. Veja, do ponto de vista de um programa máximo, Israel até agora não perdeu nada no sentido de que o que é o programa máximo? É acabar com o projeto sionista, gente. Assim, esse negócio de solução dos estados, isso aí enfim, normal que, enquanto linguagem diplomática, se use isso, mas não existe isso de solução dos estados, viu? Sim. Aquilo só vai ser resolvido com um Estado único, plurinacional, democrático e que garanta a convivência harmônica em todos os povos ali na região com direito de retorno dos palestinos. Então, tudo que não aponta para isso, de certa forma, pode ser colocado como uma vitória tática do projeto original sionista. Acho que sim. Mas de um ponto de vista de programa máximo, quase nada é vitória, né? Desde uma perspectiva tática.
Eu acho que é isso. Acho que é muito chamativa a situação que Israel enfrenta, porque, assim, a gente já falou isso, inclusive, em vários programas do Ópera. Israel vinha realizando um projeto de aceitação do sionismo por setores que historicamente eram contra, por intelectuais, movimentos de esquerda. Por exemplo, Israel investiu muito no começo dos anos 2000 em conquistar setores do movimento negro e da chamada cultura negra, hip hop, por aí vai, que historicamente Panteras Negras, movimento colonial e tal, sempre foram pró-Palestina. Aqui no Brasil, Israel, entidades sionistas pagaram caravana, né? Para rappers, para gente do grafite, de não sei o quê, ir para Israel, visitar Israel, fazer um tal de teste genético, que é um negócio que eu acho estranhíssimo, fazer um teste genético e descobrir que tem um antepassado judeu e não sei o quê. Tudo isso estava dando muito certo, sabe? O negócio estava num nível que estava normalizado ter esquerda sionista. Ninguém falava nada, sabe? O Jean Willer lá, com esse negócio de esquerda sionista, o Jacques Wagner na Bahia, esquerda sionista, ninguém falava nada. Nunca perderam um voto por causa disso, sabe? Então, assim, Israel está perdendo força do ponto de vista ideológico. O Juninho até falou, né, que a imagem de Israel, por muitos anos, isso não vai ser esquecido, sabe? A gente também já falou isso em outros programas do Ópera, que nesse processo uma geração foi formada, está sendo formada agora, e que provavelmente, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, em vários lugares, uma geração está sendo formada e que o primeiro ato de rua, o primeiro engajamento militante foi os atos massivos de solidariedade ao povo palestino. Isso não se perde tão rápido, né? Então, desde uma perspectiva de programa máximo, não está colocada a resolução. Do mesmo jeito, inclusive, se a gente fosse rigoroso e passar um balanço bem duro, só fazendo uma analogia histórica com o que foi a África do Sul, o apartheid acabou, mas do ponto de vista da concentração de renda, riqueza e propriedade, especialmente propriedade de terra, a proporção de concentração fundiária na mão de proprietários brancos e negros é quase a mesma que na época do apartheid, né? Em algumas regiões, inclusive, chegou a piorar. Então, se a gente fosse rigoroso de um programa máximo, o apartheid meio que só foi derrotado juridicamente, política e economicamente não, mas aí só com socialismo, enfim. Então, eu entendo o sentido da declaração da FEPAL, eu acho que faz sentido mesmo, acho que enquanto entidade palestina tem que manter um programa máximo bem hasteado, só que acho que a gente não pode perder de vista esses elementos táticos que estão colocados, né? Enfim, não é pouca coisa. Eu, particularmente, que tenho só 13 anos de militância, eu vi esse processo de a questão palestina ser muito forte, vi esse esfriamento, vi a naturalização do sionismo de esquerda, e é muito interessante como hoje você falar que o sionismo é um projeto colonialista, racista, é muito mais aceito do que era, por exemplo, há 5, 6 anos atrás. Se você falasse isso, ia aparecer alguém sim de esquerda, inclusive alguém até marxista, para chamar você de antissemita porque você está dizendo isso. Tá certo. Vou passar para a última pergunta da noite. Mas antes de encerrar o assunto e vou encerrar o assunto Israel, né? Antes de fazer a última pergunta, o Breno Altman vai lançar o livro a semana que vem em Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis e Chapecó. E a Pró-Reitoria de Equidade e Inclusão da Universidade Federal de Santa Catarina pediu que a editora da universidade retirasse o apoio para o evento. Certo? Só queria fazer esse registro aqui. A última pergunta sobre o tema. E eu não posso encerrar o programa sem mudar de assunto. O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro explicar por que pernoitou por 2 noites durante o carnaval na Embaixada da Hungria. Chamada das explicações, o embaixador húngaro desconversou. O Brasil tem motivos para retalhar, expulsar o embaixador húngaro e para prender Bolsonaro, já uma vez que essa pernoite pode ser considerada uma tentativa de obter asilo, caso naquele momento a prisão preventiva fosse decretada? Rita Coitinho, você começa. Tá, vamos por partes.
Não, na minha opinião, o Brasil não tem motivos para expulsar o embaixador húngaro por causa disso, porque, a princípio, foi uma visita, né? Não houve uma tentativa de prisão do Bolsonaro que justificasse, por exemplo, ele ficar lá escondido, né? E aí eles serem acusados de estarem acobertando o Bolsonaro. Então, do ponto de vista de como as coisas devem ser conduzidas no direito internacional, não há razão para o Brasil fazer algo tão grave, né? O que o Brasil fez foi chamar o embaixador, né? Fazer aquele jogo de cena que é feito normalmente quando a atitude de um país desagrada outro. É claro que você receber dentro da embaixada por 2 dias, né? Não é uma visita para um café ou para o chá da tarde, né? A pessoa dormir lá, isso indica uma série de coisas, mas as coisas não aconteceram, né? Então, eu penso que não é ainda um motivo para esse nível de tensionamento, né, com a Hungria. Até porque há quem diga, eu me envolvi numa confusão, num debate no Twitter por causa disso, porque eu perguntei, como é que o New York Times teve acesso primeiro às imagens, né? Aí tem gente que me chamou de conspiracionista, parari, paroró, mas várias pessoas foram lá afirmar, alguns com bastante ênfase, alguns até com elementos de conhecimento, e há quem diga que foi a própria embaixada húngara que vazou as imagens para tentar se livrar do coiso, né? Pode ser, não sabemos, né? Agora, quanto ao Bolsonaro, eu defendo que qualquer pessoa seja até porque nós já tivemos casos anteriores a esse, casos que nós questionamos hoje, que qualquer pessoa seja presa após o devido processo legal, né? A não ser, é claro, que seja pego tentando fugir do país ou algo assim, e isso justifica, né, no direito brasileiro uma prisão preventiva. Há elementos de que ele estava pensando em se abrigar na embaixada húngara para dificultar a prisão? Há elementos, né? Mas tudo isso é muito discutível no direito brasileiro. Se estar dentro de uma embaixada impede uma prisão, por exemplo. Porque a inviolabilidade da embaixada não a torna território estrangeiro, é território brasileiro, né? Então, poderia ser uma saída malandra, né, do Bolsonaro, mas talvez uma saída ineficaz. Agora, eu sei que está todo mundo com sangue nos olhos, todo mundo quer ver o Bolsonaro preso, mas me parece que o correto é que ele seja preso após o devido processo, né, a devida instrução e julgamento em relação aos crimes do qual ele é acusado. Também vou adorar, né, acho que ele precisa mesmo desse tempo no presídio, mas é necessário que seja seguindo os ritos, apesar da pressa, apesar da agonia que todo mundo está colocando. Claro, se ele for pego no aeroporto é outra coisa, é uma coisa completamente diferente, ou na fronteira ali na fronteira com o Uruguai, né, tentando cruzar sem passaporte, usando só a identidade, aí é outra situação, né? Mas nesse caso eu acho que ainda não é o momento. Obrigado, Rita. Jones Manuel. Então, veja, eu acho que Rita já matou a questão. Acho que não tem motivo para romper ainda não. A gente precisa entender mais, escolher mais informações. Eu não falei nada. Eu estava voltando, né, de viagem longe. Curitiba parece outro país, longe que só 10 horas de viagem. Aí eu, no aeroporto, lendo sobre a matéria, e eu particularmente não falei nada sobre isso, porque eu, por princípio, achei muito estranho. Esse negócio saído do New York Times, a captura das imagens e por aí vai. E aí, quando eu acho que tem coisas a serem reveladas que eu não sei ainda, eu particularmente fico calado. Então, eu não falei nada sobre isso, porque tem muitas coisas aí meio estranhas, para ser simpático. E aí, claro, né, vem todo um debate sobre prisão preventiva de Bolsonaro e por aí vai. Eu não sei se isso dá prisão preventiva ou não. Eu torço muito que o Bolsonaro seja preso o quanto antes, ele, a família dele inteira, os militares, os generais, os financiadores, toda a direção do PL. Por mim, prendia logo todo mundo, jogava a chave fora. Mas há que se ver vários elementos disso. O Bolsonaro, ele vem fazendo uma coisa que é bem óbvia, né? Ele vem tentando plantar nulidades.
Então, esse áudio do Mauro Cid, a reportagem da Veja e uma série de dinâmicas, talvez, não atribuindo genialidade ao Bolsonaro, que eu não acho que tenha, mas talvez esse próprio episódio da embaixada e esse frisson por uma prisão provisória, porque o Bolsonaro iria fugir, enfim, eu recomendaria cuidado, cautela e muita serenidade, né? Eu acho que a maior preocupação agora é garantir um processo que não tenha nenhum tipo de furo. Claro que a questão não é técnica, é política, sempre, em instância, mas falhas técnicas e assodamentos abrem brechas políticas, né? E é isso, eu teria muita calma. Em segundo lugar, só para não perder o costume, eu teria também muito cuidado com certos entusiasmos a despeito do que acontecer com o STF, né? O STF, ele funciona assim. O STF, ele é uma besta de duas cabeças. Aí, com a cabeça, ele está atacando direito trabalhista, ele está atacando aposentado, a tese da revisão da vida inteira ou da vida toda, ele está atacando empresa pública, e o STF, ele vê uma CLT, ele vê um direito trabalhista, ele quer destruir, destroçar, acabar. Saiu ontem um acórdão sobre o piso da enfermagem, veja, o piso da enfermagem foi a maior conquista trabalhista dos últimos 15 anos no Brasil. Foi a garantia de um piso salarial para mais de 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, a maioria trabalhadoras mulheres negras. O STF fatiou o piso da enfermagem. Então, assim, a despeito de qualquer coisa, eu recomendaria muita calma essa esquerda que ama o STF e o Xandão, sabe? Porque esse negócio, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não, o inimigo do seu inimigo continua sendo seu inimigo. Ele pode ter outro inimigo. Mas, assim, eu acho que é preciso olhar com muita atenção que hoje a instituição brasileira mais agressiva na destruição de direitos trabalhistas não é o Congresso, é o STF. E o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e agora mais recentemente o Cristiano Zanin, pode ter certeza, chegou com a questão trabalhista no STF, eles vão votar a favor das empresas e contra os trabalhadores. Obrigado, Jones. José Genuíno. Olha, eu vou colocar uma preliminar para depois dar minha opinião. Nesta situação jurídica, é fundamental a esquerda defender o devido processo legal, direito de defesa, contraditório e provas consistentes. Não ficar fazendo qualquer atropelo. Segundo, eu acho que é muito importante a gente levar em conta que, para qualquer cidadão comum, tentar se livrar do judiciário quando existe alguma medida cautelar, como tirar o passaporte, isso é motivo de, no mínimo, tornozeleira. Um cidadão comum que tenta se evadir tem que ter. Aí se justifica. E a primeira condição para a prisão preventiva no direito penal, no direito de processo penal, é essa aí: tentar fugir ou atrapalhar o funcionamento da justiça. É a primeira condição. No caso do inelegível Bolsonaro, eu acho que, no mínimo, deveria colocar tornozeleira eletrônica. No mínimo, porque houve uma ação dele ir para o embaixado durante 2 dias com as explicações esdrúxulas dos advogados e dele próprio. Ele faz isso depois que tiraram o passaporte dele. Portanto, aí não tem ingenuidade. Agora, eu acho que tem que se dar um tratamento para um cidadão como se dá para qualquer cidadão comum. Pelo menos nós da esquerda devemos defender isso. Eu não estou dizendo que o Supremo vai agir assim. É tanto que o Supremo deu 48 horas a ele para ele explicar o motivo. Por que faz isso? Você não vai fazer isso com qualquer cidadão comum que tenta sair de uma medida judicial. Não está. Então, primeira, essa observação. Segundo, eu acho que a embaixada ela não é território brasileiro, vamos deixar isso claro. A embaixada é território do país da embaixada. Não é qualquer pessoa que entra lá, a embaixada só pode ser afetada pelo país que ela cedia por questão de catástrofe. Por exemplo, um incêndio, a questão de bombeiros, só por isso. Mas porque a embaixada é considerada um território, no caso do país Hungria, é território. Então, na medida em que ele entra lá e fica 2 dias, se houvesse qualquer medida contra ele, não podia ser executada, porque ele estava no território húngaro, que a embaixada é tratada assim. Por último, eu quero dizer que esse processo nós devemos acompanhá-lo com muita atenção,
sem atropelo, sem torcida assim, quando é que vai prender, quando é que não vai. Eu acho que nós devemos defender a existência de condições jurídicas fundamentadas, corretas, para que o processo não dê argumento para ele tentar fazer disputa política. Portanto, eu acho isso. Agora, essa ida dele para a embaixada, da maneira como foi, ele revela aquilo que já disseram dele. Ele, na hora H, foge. Sempre foi assim. No Congresso, na campanha, nas tentativas de golpe, depois da eleição e agora. E os próprios aliados próximos dele dizem que ele foi para a embaixada com medo de ser preso. Portanto, eu acho que isso vai contribuindo para desgastar a imagem dele. Agora, achar que ele tem que ter um tratamento especial porque ele mobiliza o povo, etc. Tal, o Poder Judiciário não é para agir dessa maneira. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Obrigado, Jones. Obrigado, Genuíno. Obrigado, Rita. Convido vocês, espero recebê-los na semana que vem novamente. Obrigado a todo mundo que compartilhou, assistiu, curtiu e etc. Valeu. Boa noite.